Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Alexandre Cury e eu te ensino como ser promovido para cargos executivos com salários acima de R$20 mil. E a live de hoje é uma live especial, né? Uma live que antecede a Semana da Carreira Executiva, um aquecimento para a Semana da Carreira Executiva que começa na segunda-feira. E hoje eu vou falar sobre a maior armadilha que existe para a sua promoção. E de fato, ela é uma armadilha muito perigosa. É bastante provável que talvez você esteja nela ou você tenha caído nela e não percebeu, porque ela é uma armadilha silenciosa, é uma armadilha confortável. Esse é o grande problema. Você então cai na armadilha e se sente bem lá dentro. Você sequer percebe que você está lá, essa é a verdade. Porque como você está lá, é uma armadilha confortável, uma armadilha em que você acaba se sentindo bem, então você não percebe que você está numa armadilha e o quanto aquilo está prejudicando. A ideia hoje é que a gente possa trazer essa consciência, que a gente possa identificar claramente o que essa armadilha faz e se você está ou não. E vou te ajudar a sair dessa armadilha também, com certeza. Qual que é essa armadilha, então, afinal, né? Essa armadilha é a zona de conforto. Então, você está na zona de conforto ou não? Me conta aí no chat se você acha que você está na zona de conforto. Porque muitas vezes a gente está na zona de conforto e não percebe, a gente nem sabe. Então eu quero saber, me conta aí se você está na zona de conforto ou não. Mas afinal, o que é a zona de conforto, né? Por que a gente cai na zona de conforto? O que acontece é que a gente, eu digo a gente porque é todo mundo, tá? Todo ser humano, ele tem uma tendência a fazer o que é fácil, o que é cômodo, o que é conhecido. Então, a gente se sente bem quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente conhece bem, que a gente que a gente sabe como vai ser o resultado, que a gente não corre risco. Como isso traz para a gente um certo bem-estar, isso faz com que a gente caia com muita facilidade na zona de conforto, porque é uma tendência. Se você bobear, se você não estiver prestando atenção, você cai automaticamente na zona de conforto. Eu tenho muitos alunos da escalada executiva que quando chegam, que a gente começa a conversar nas mentorias, isso fica muito claro. E eu vou dar aqui algumas características de quem está na zona de conforto para que você possa se identificar ou não. E é a forma como eu identifico os meus alunos, onde eles estão. E não é uma questão de que você faz isso para se prejudicar. Fala, meu Deus, eu estou na zona de conforto. E agora como é que eu caí aqui? Meu Deus, que armadilha terrível. Não, calma. O fato é, todos nós, eventualmente, entramos numa zona de conforto. A questão é que quando a gente faz isso, a gente acaba ficando estagnado. E o porquê que é tão confortável e por que a gente cai lá? Pensa o seguinte, todo ser humano, ele tem a tendência a evitar o medo, o risco, a ansiedade. Então, quando a gente fala assim, eu vou sair da zona de conforto, então vamos lá, a gente viu na definição que uma zona de conforto é onde é uma zona gostosinha, né? Por isso que ela chama zona de conforto, não é à toa. Mas por quê? Ali dentro eu tenho as coisas que são fáceis, que são cômodas, que são conhecidas para mim. Ora, se essa é a definição, qualquer coisa que eu fizer para sair da zona de conforto, ou seja, alguma coisa que para mim é desconhecida, alguma coisa que para mim não é cômoda, então para eu fazer, aquilo me causa um certo desconforto. E para eu sair da zona de conforto, eu vou fazer alguma coisa que é desconhecida. O que isso traz para a gente? Isso traz o quê? Um risco. Ora, se eu vou fazer alguma coisa que eu não conheço, eu não sei se vai dar certo ou não. Isso traz o quê? Risco. Traz um risco de não dar certo. Se eu faço o que é conhecido, o que é fácil, eu não tenho risco nenhum. E se eu não tenho risco nenhum, eu estou tranquilo. Quando eu vou partir para alguma coisa, eu vou acumular um desafio, por exemplo, eu vou aceitar um desafio. Nesse momento, você está buscando alguma coisa que não é conhecida para você, que não é fácil para você. Então isso traz um risco. E sempre que traz risco, a gente traz junto com o risco o quê? O medo. E aí, o medo em alguns momentos
ele é interessante porque ele preserva a gente. Só que o que acontece? O medo, em grande parte dos casos, ele acaba impedindo a gente de evoluir, de progredir. Porque se você está com medo, você talvez não vá fazer alguma coisa que vai te trazer muito benefício. Em função do medo, então você acaba ficando na sua zona de conforto. Você fica paralisado ali dentro da zona de conforto. Não tem jeito. Você não quer sentir isso. E é bom vocês guardarem isso, tá? Anota aí, porque isso é importante. Então, na zona de conforto, o que você tem? Você vai ter três características ou três sentimentos, né? Facilidade, comodidade e o que é conhecido, o que você conhece. Sempre a zona de conforto, ela está aqui. A gente ainda vai voltar várias vezes hoje nisso, para que você possa perceber quando você sai. E quando para você sair da zona de conforto, você tem que enfrentar outras três emoções. Quais são? Medo ou risco, né? Primeiro, que traz consigo o medo e que traz também a ansiedade, porque você vai fazer alguma coisa desconhecida. Então você vai ter risco, medo e ansiedade. Então, fica muito claro que você tem esses dois fatores. De um lado, você tem a zona do conforto, do outro lado, você tem os desafios, você tem que enfrentar essas emoções. E os desafios, de fato, eles te tiram da zona de conforto justamente porque você vai em busca do desconhecido, você vai em busca daquilo que não é cômodo para você, né? Por isso que a gente chama de zona de conforto. Não é à toa o nome, gente, porque de fato é confortável estar ali. Agora, o grande problema da zona de conforto é que ela traz uma questão que eu não evoluo, eu não cresço. Quando a gente está falando da empresa profissionalmente, eu não cresço profissionalmente. Então, eu não busco fazer as coisas diferentes, eu não busco fazer as coisas melhor, eu não busco os desafios. Consequentemente, eu fico mal visto dentro da empresa. As pessoas me enxergam como acomodado. E uma coisa importante, tá? Já vamos deixar bem claro aqui, é uma coisa que você precisa notar. Você fala assim, poxa, uma pessoa que está na zona de conforto não tem um bom desempenho, não performa bem. Não, isso não é verdade. Por quê? Quando você está na zona de conforto, você faz o que é confortável para você. Se você for muito bom tecnicamente, muito bom operacionalmente, o que vai acontecer? Aquilo, o teu trabalho do dia a dia, ele é confortável para você. Você faz bem, você tem bons resultados, você trabalha bem, mas ainda assim está na zona de conforto. E o que acontece? Acontece com muitos profissionais. Eu vou contar para vocês um caso aqui típico de uma aluna minha, que está na escalada executiva, que aconteceu isso com isso, mas daqui a pouco. Segura aí que eu já vou contar já. Mas o que acontece é, ora, se eu, por melhor que eu seja, por mais resultado que eu desempenho, eu fico estagnado, eu fico travado ali, sem crescer, sem evoluir, isso traz para mim essa estagnação, porque eu sequer acompanho a evolução da empresa, né? E a gente vê aí ao longo da história, eu podia ficar aqui contando a live inteira, história de empresas que acabaram falindo porque ficaram presas na zona de conforto, naquilo que não apresentava risco para elas. Elas tinham um determinado produto, um determinado segmento de produto, onde elas eram líderes. E aí o que acontece? Aquilo trazia tanto conforto que quando a tecnologia começou a mudar, quando as coisas começaram a evoluir, o que elas fizeram? Não, isso representa risco. Com o risco veio o medo. Poxa, a gente ganha tanto dinheiro aqui. Por que eu vou mudar para cá e arriscar não ganhar dinheiro? E se der errado? E se der tudo errado? Então, isso traz até a empresa, e é claro, né, eu falo de empresa, mas a gente está falando dos executivos da empresa, porque são eles que definem o rumo que a empresa vai tomar. Então eu estou falando dos executivos. Eles acabaram preferindo ficar na zona de conforto e acabaram quebrando, acabaram falindo. É o caso de Kodak, de Blockbuster e várias outras que, por não acompanhar o que acontecia ao seu redor, acabam ficando para trás, numa zona de conforto, acabam ficando estagnadas,
até desaparecerem. Com o profissional, acontece a mesma coisa. Eu vi muitos profissionais na zona de conforto ao longo da minha carreira. Bom, são 30 anos, né? Eu vi de tudo que é tipo de profissional ao longo desse período. Mas o que acontece é que o profissional, muitas vezes, é bom. É um profissional que desempenha bem, que rende bem, que traz resultado para a empresa, mas ele está travado. Então as coisas vão evoluindo, outras pessoas vão chegando, vão evoluindo, e ele não, porque ele está na zona de conforto. E na zona de conforto, ele acaba ficando estagnado. Então, toda vez que você pensar em zona de conforto, você tem que pensar em estagnação, porque a verdade é isso que acontece. Você fica, de fato, estagnado. E quem está estagnado, quem não evolui, não cresce. Não tem jeito, não é promovido. Você não vai crescer profissionalmente, não vai ser promovido e, consequentemente, vai ficar na posição que você está até perder a posição que você está. Isso acontece também, tá? Bom, aí você fala assim, puxa, então assim, eu não posso estar parado nunca. A zona de conforto eu tenho que sair, então eu tenho que estar em movimento sempre. Sim, de fato, você tem que ter esse movimento sempre, mas você tem que tomar um cuidado. Por quê? Você não pode cair naquela casa, naquele segmento que eu chamo de o eterno insatisfeito. Por que acontece? O eterno insatisfeito, ele também tende a não crescer. Por quê? Nunca nada é bom. Nunca o que ele fez é bom para ele mesmo. Então ele perde a autoconfiança, porque ele acha que nada que ele faz é bom o suficiente. Todo mundo na empresa nunca faz o melhor que pode fazer. Sempre fica devendo alguma coisa. E, consequentemente, ele acaba ficando para trás também. Então, o eterno insatisfeito, ele se torna o que eu chamo de reclamador profissional. Por quê? Nada é bom nessa empresa. O fulano é isso. Todo mundo é ruim para ele. Né? E ele é como se ele fosse o melhor de todos. E, na verdade, ele também tem que evoluir, ele também tem que crescer. Então, muitas vezes, o fato de você ser o eterno insatisfeito também te traz problemas, porque você acaba não conseguindo aceitar que muitas das coisas, cada passo que você dá, você evolui. E nessa evolução, você acaba também fazendo com que... acho que tivemos um problema aqui. Só um segundinho, acho que nós tivemos um problema aqui na transmissão do YouTube. Peraí que houve um problema, caiu aqui o YouTube. Gente, me espera um pouquinho aí no Instagram. Deixa eu retomar Vamos seguir aqui, depois a gente vê o que faz. Enfim, então você também ser um eterno insatisfeito, reclamador profissional, isso também não vai te ajudar. Você precisa de fato entender o que você evolui, o que você passa e cada etapa do processo. Então você precisa de fato não ser um satisfeito, você precisa buscar essa movimentação, mas também tem que tomar cuidado para não virar um eterno insatisfeito e acabar se tornando um reclamador profissional. Não é isso que você deseja também, isso é importante que você tenha em mente, tá? E então a tua oportunidade de promoção, ela vem de dentro nesse sentido, à medida que você não cai na zona de conforto. Quer ver como é que isso funciona? Eu tenho uma aluna lá da escalada executiva, está sem áudio. O pessoal está me falando aqui que está sem áudio. Já está com áudio aí, vocês estão me ouvindo aí no Instagram, me fala no chat aí se vocês estão ouvindo. Eu vi aqui uma mensagem que está sem áudio. Bom, enfim, eu acho que está com áudio aí, vamos lá. Se fosse qualquer coisa, vocês me falam aí se tiver sem áudio, tá? E eu reinicio aqui. Ok, o áudio, então tá bom, vamos em frente. Bom,
Eu tenho uma aluna da escalada executiva que é um caso interessante que cai aí dentro da zona de conforto. O que aconteceu? A Sula, tá? O nome dela é Sula, ela vinha já há muitos anos, né, na função que ela estava trabalhando numa determinada empresa lá. E ela começou a perceber que ela não tinha a evolução que ela gostaria. Então o que ela fez? Ela falou o seguinte: poxa, aqui ninguém me reconhece. Ela já estava há uns 5 anos sem ter nenhuma evolução de carreira, já há muito tempo parada, tudo. Então o que ela fez? Ela começou a falar: poxa, aqui ninguém vai me reconhecer, aqui não dá para ficar, tal. Então ela passou a falar assim: o seguinte, eu vou ter que mudar daqui, porque aqui não vai ter jeito. E aí ela saiu então daquela empresa, foi para uma outra. O que aconteceu? 2 anos na outra empresa, e ela também não teve evolução nenhuma de cargo, né? E nesse período ela começou a se preocupar, né? Ela falou assim: puxa, o que eu preciso fazer para ter? Porque ela começou a ver outras pessoas que tinham começado com ela e até depois dela sendo promovidas, e ela não, e ela parada. Ela falou: poxa, o que eu tenho que fazer aqui para que eu também seja promovida, para que eu também cresça na carreira? Bom, aí e esse é o problema, né, da gente ver, né? O que acontece? Quando você está na zona de conforto, você faz aquilo que é confortável, de que é cômodo para você, né? Aquilo que você sabe, aquilo que é conhecido para você. Então, o que acontece? Ela não sabia que ela estava na zona de conforto, mas ela começou a fazer, de ver as outras pessoas crescendo, falou: bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me mexer. E o que acontece? Ela começou a fazer o quê? Falou: não, então eu tenho que fazer um trabalho melhor. Então ela começou a trabalhar mais e gerar mais resultado com isso. Mas a promoção não veio. E não veio por quê? Porque pensa o seguinte: você trabalhar mais, você fazer mais daquilo que você já faz, não é cômodo, não é fácil. Você não percebe, mas isso é zona de conforto. E aí o que acontece? O resultado é o mesmo. Aí ela falou assim: não, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer um MBA. O que aconteceu? Nada, ela fez e não teve evolução. Por quê? O MBA, após, vão te fazer uma evolução técnica. E, consequentemente, por essa evolução ser técnica, isso não te ajuda a ser promovido. Então, o que acontece? Ela estava na zona de conforto e não percebia. Aí o que aconteceu? Ela falou: bom, eu não sei mais o que fazer, eu vou procurar ajuda, veio para a escalada executiva. E aí eu mostrei para ela o caminho para sair dessa zona de conforto, para sair daquilo que ela sempre fazia, daquilo que ela sabia. Ela precisa fazer alguma coisa diferente. Poxa, mas para eu fazer alguma coisa diferente, talvez eu tenha que me expor mais. Sim, é o risco. Aí vem o medo. Mas aí a gente trabalha o medo. Então ela começa a se expor, mas se expor de uma forma positiva. O que aconteceu? 7 anos sem evolução de carreira. Em 4 meses ela foi promovida. Percebe? Porque no momento em que você sai da zona de conforto, aquilo vira um foguete. Porque você é bom, você já faz um bom trabalho. O que está te faltando é estratégia no resto que você faz tudo. Porque o bom trabalho você faz, mas isso não vai te promover. Então você precisa de estratégia em outras questões para que você possa, de fato, crescer na carreira. E o que acontece? Se você não tem essa estratégia, você fica travado e você não sabe o que fazer. E está tudo bem não saber o que fazer. Ninguém nasceu sabendo. Por isso que a gente precisa aprender mais, né? E isso é uma das razões que eu estou fazendo a Semana da Carreira Executiva. É para te mostrar justamente esses outros caminhos que talvez você não conheça. Outros caminhos que talvez você não enxergue agora. E não enxerga por quê? Puxa vida, será que é para eu ir por aqui? Aqui tem um risco de eu ir. Puxa, me dá medo, então eu vou ficar aqui travado na minha zona de conforto. O que eu vou fazer? Eu vou te pegar e vou falar assim: olha, pode vir por aqui, porque aqui é seguro. Eu já estive lá, meus alunos já estiveram lá, e olha o resultado que eles tiveram. E isso vai trazer para você a coragem que você precisa para dar esses passos. Mas você precisa estar lá. Porque quem estiver lá vai ter uma visão diferente, vai ter uma carreira transformada. Quem não tiver, vai continuar fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Não tem jeito. Então, por isso a semana é tão importante. Você precisa assistir às 4 aulas da Semana da Carreira Executiva. Começa na segunda-feira. Dessas 4 aulas, 3 são gravadas. Uma vai ser ao vivo no outro domingo, dia 5 de fevereiro.
e você precisa estar lá se você quer saber de fato o que você precisa fazer para sair da zona de conforto, para ser promovido, para assumir um cargo executivo e para ter um salário muito maior do que o que você tem hoje. Então é importante você estar lá. Bom, falando em zona de conforto, a gente tem que tomar alguns cuidados. Lembra que eu falei? Ora, a zona de conforto, se você não tomar cuidado, dentro da zona de conforto você se torna um reclamador profissional. E reclamar não vai te ajudar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas ficam reclamando e acabam muitas vezes trazendo muito mais prejuízo para elas mesmas do que ajudam. Você tende a reclamar por quê? Porque você quer que alguma coisa melhore, mas aquilo não está sob seu controle. Então você reclama para ver se alguém faz alguma coisa para resolver aquilo. Qual que é o problema com isso? A imagem que você está transmitindo ao reclamar, e talvez você tenha alguém que reclama demais na sua empresa. Você conhece alguém assim? Me conta aí no chat se tem alguém na sua empresa que reclama demais. Talvez você seja essa pessoa. Mas o fato é que isso não vai te trazer resultado. E consequentemente as pessoas vão passar a te ver de uma forma ruim. Porque quem reclama não quer resolver. Muitas vezes você nem pode resolver, mas reclamar também não vai resolver a questão. E aí, se você reclama, não resolve, você está agindo em alguma coisa que você não tem controle. E você mancha a sua imagem. O que você precisa fazer é mudar isso. É fazer com que as pessoas te enxerguem de uma forma diferente, de uma forma proativa. E não como alguém que fica reclamando e não faz nada. Os executivos não querem pessoas assim assumindo cargos altos dentro da empresa. Então você de fato precisa parar de reclamar e tentar fazer alguma coisa trabalhando naquilo que está sob o seu controle. Então não adianta você ficar falando, puxa, ninguém nessa empresa me reconhece, aqui só é promovido quem é puxa-saco, isso é uma outra coisa, olha lá, todo mundo é puxa-saco dentro da empresa que foi promovido? Para. Então não é assim. Ah, o fulano foi promovido no meu lugar. Pô, eu tenho vários alunos que chegam na escalada executiva porque viram outra pessoa sendo promovida no seu lugar. Porque viram uma pessoa de fora da empresa vir e assumir um lugar que a pessoa é capaz de assumir. Isso é muita frustração. E aí? Então acabou aí tudo? Não tem mais chance, as pessoas não me reconhecem, então eu não tenho mais oportunidade nenhuma? Não! Existe um caminho muito longo a seguir. E você precisa ir por esse caminho. Então, muito cuidado. Então, alguém foi promovido no meu lugar, tá bom, tem jeito, a gente resolve, né? O Ronaldo falando aqui, ó céus, ó vida. É isso mesmo, tem que parar com isso, né? Quem reclama muito não quer resolver, tá? Quer que os outros resolvam os problemas dele. Então, não pode fazer isso de jeito nenhum. Bom, mas como que eu faço, enfim, para sair da zona de conforto? Como que eu faço para assumir uma posição muito mais proativa e não cair na zona de conforto? Então vamos lembrar, zona de conforto é tudo aquilo que é fácil, que é conhecido e que é cômodo para a gente fazer. Então a gente vai precisar sair disso. Isso envolve, não tem jeito, um certo grau de risco, você vai ter que vencer os seus medos e vai ter que vencer a sua ansiedade. Por quê? Para sair da zona de conforto, é por aí, você não vai ser promovido se você não fizer isso. Então agora eu vou te dar algumas técnicas que você pode fazer e que vão te ajudar a nunca cair na zona de conforto. A primeira é a seguinte, sonhe grande. Isso está relacionado ao seu propósito. Então você não pode sonhar pequeno, porque quem sonha pequeno, o que acontece? Chega lá rápido, fácil, se acomoda e acabou, entra na zona de conforto imediatamente. Quando você sonha grande, na verdade, o que você está fazendo? Você está almejando, você está buscando um propósito de alguma coisa que não é o que você é hoje, de alguma coisa que você vai ter que se esforçar para chegar lá. E para isso é importante que você se movimente, aprenda novas coisas. Se você ficar parado, você nunca vai chegar aonde você deseja, você nunca vai realizar aquele sonho. Então, ter um propósito bem definido, ter um sonho muito bem definido e um sonho grande é importante para que você esteja sempre em movimento. E toda vez que a gente tem um propósito bem definido, tudo que a gente faz vai para aquele propósito. A gente dorme e acorda pensando em chegar lá. Isso faz com que eu, automaticamente, inconscientemente, esteja sempre me movimentando para poder chegar lá. Então é importante que você faça isso. E precisa ser assim.
Então, por isso que dentro da escalada executiva, a primeira coisa que a gente faz dentro do planejamento estratégico de carreira é definir o propósito dos alunos. Porque aquilo é o primeiro passo, a partir dali é que você vai fazer tudo o resto que você tem que fazer. Então esse é o caminho que você tem que seguir, não tem outra opção. Então sonhe grande, tenha um propósito muito bem definido, tá? Uma outra coisa, puxa, isso é uma coisa que me incomoda demais, isso é zona de conforto pura. Alguém aqui me conta aí no chat se alguém aqui ouviu a seguinte frase: ah, tá ruim, mas tá bom. Alguém já ouviu isso? Tá ruim, mas tá bom. Essa é a frase típica de quem está na zona de conforto. Então, quando você fala tá ruim, como é que pode tá bom? Se aquilo tá ruim, se aquilo tá te incomodando, se aquilo tá te fazendo mal, você não pode simplesmente falar, mas é isso mesmo, não tem nada que eu possa fazer e tal. Como é que é isso? Então, esse negócio de tá ruim, mas tá bom, não pode ser assim. Você não pode aceitar isso. Tá ruim? O que eu vou fazer para melhorar? Para ficar bom de fato. Para que eu não fique nessa situação desconfortável. E isso faz com que você saia da zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom, é a frase típica da zona de conforto. Então, toda vez que vocês ouvirem alguém falar, ah, tá ruim, mas tá bom, é porque tá na zona de conforto, não tem jeito, tá? Então, nunca falem isso. Se vocês já ouviram isso, cuidado, se vocês falam isso, alguém aqui fala isso, então, de montão, então para. A partir de agora não fala. Isso é a frase típica de quem está na zona de conforto, tá? Outra coisa que você precisa necessariamente fazer, se você não quer estar na zona de conforto, é você buscar conhecimento. Porque o que acontece? O conhecimento é aquilo que te movimenta. Se você aprende uma coisa nova, e isso é uma coisa importante do conhecimento, é uma coisa que eu sempre me preocupo, é uma coisa que eu sempre exijo até dos alunos da escalada executiva, que você aprende alguma coisa, você adquire um conhecimento novo, você tem que colocar em prática. Conhecimento que não é colocado em prática não serve para nada. O que adianta eu ter um conhecimento, eu saber alguma coisa e aquilo não me ajudar nada na prática, no meu dia a dia? Por isso que o conhecimento tem que ser estratégico. Não adianta você adquirir conhecimento de alguma coisa que você nunca vai usar na vida, que aquilo não serve para nada para você. Puxa, tá bom. Conhecimento, ele é estratégico à medida que eu aprendo e ele me leva ao meu propósito. Lembra? Primeira ação que você tem que tomar para sair da zona de conforto é ter um propósito. Todo conhecimento que você adquire, ele te leva a esse propósito. Quando você adquire um conhecimento novo que você vai colocar em prática, você já está fazendo alguma coisa diferente do que você faz hoje. Aí você vai testando, vai vendo o que é melhor, o que é pior, e você vai aprendendo com isso. E esse processo de aprendizagem, ele é um processo que não deixa que você caia na zona de conforto. Então você está sempre em movimento, você está sempre crescendo. Então muito cuidado com isso, né? Sempre estejam aprendendo coisas novas, porque isso não vai te deixar na zona de conforto. Talvez você já tenha visto alguém que não está na zona de conforto, ou alguém que está, na verdade, na zona de conforto. Você vê que é uma pessoa que faz um tempão que não aprende nada novo, que não faz curso, que não faz mentoria, que não lê livro. E a pessoa está confortável ali no que ela faz, ela acha que ela sabe tudo, e o ego é nosso maior inimigo. Então, o que acontece é que se você não buscar conhecimento, você não cresce, você não evolui, tá? Outra coisa, aquilo que eu falei quando eu contei a história da Sula. Você não precisa saber tudo, você não precisa saber todos os caminhos. Você pode buscar ajuda e está tudo bem. A gente não sabe tudo, todos nós buscamos ajuda naquele caminho que para a gente é desconhecido. Essa ajuda traz para a gente um conforto. Essa ajuda diminui o risco que a gente vai correr assumindo alguma coisa que é desconhecida para mim. Então, ela deixa com que sair da zona do conforto se torne uma experiência ruim. Ela transforma essa experiência em alguma coisa melhor, alguma coisa positiva. Por quê? Ora, é a mesma coisa. Se eu falo assim, olha, esse aluno fez isso e deu certo. Esse outro aluno fez isso e deu certo. Esse aqui também fez isso. O risco para você passa a ser muito menor. Então, buscar ajuda é alguma coisa extremamente
poderosa e extremamente positiva para que você não caia na zona de conforto. E por último, é o desenvolvimento pessoal constante. A gente falou aqui do conhecimento, e o desenvolvimento pessoal é você buscar o tempo todo ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor. Então é você também transformar o conhecimento em realidade, em prática. E aí, de novo, você tem que ser estratégico. Se você quer ser promovido, o conhecimento que você vai buscar é o para ser promovido. A ajuda que você vai buscar é o para ser promovido. Desenvolvimento que você vai buscar é o desenvolvimento que te leva a cargos mais altos, que te leva a se destacar positivamente dentro da empresa para que você assuma uma posição mais alta. Percebe? Então, quando você fala em tudo que você faz, é sempre o propósito. Por isso eu comecei pelo propósito, porque a partir dali, o propósito é a tua estrela guia. E todo o resto que você vai fazer, você vai caminhando nessa direção, em direção ao seu propósito. Como eu disse, você dorme e acorda pensando nisso. Bom, pessoal, queria deixar alguns minutinhos aqui para vocês colocarem essas dúvidas. Eu vou girar aqui para ver se teve alguma coisa que eu não li, mas vão colocando as suas dúvidas adicionais aí e a gente vai respondendo, tá? Vamos lá, peraí que eu já vi que tem dúvida aqui, ó. Vamos lá então. O Bruno está perguntando o seguinte: Alexandre, boa noite. Quais atitudes de um profissional chamam mais atenção da diretoria? Bruno, você está na Semana da Carreira Executiva? Olha só, eu liberei um PDF, tá? Um e-book dentro da Semana da Carreira Executiva que se chama As 5 Atitudes de um Executivo de Sucesso. Então faz o seguinte, entra para a Semana da Carreira Executiva, vai lá no grupo de WhatsApp, na descrição do grupo já vai ter o link, mas eu estou mandando todo dia esses e-books. Então, vai lá que você vai ter exatamente isso que você está perguntando. Não é o tema da nossa áudio, da nossa live aqui de hoje, mas vamos lá. Ah, Tata, caiu a live do YouTube. Tata, eu tive algum problema aqui, despencou, eu percebi, mas aí já não consegui mais voltar. São problemas técnicos, né? É aquilo lá, só sabe quem faz ao vivo, né? O Ronaldo falando aos céus, ao vida, é isso aí. Monetizar o conhecimento. Isso é legal, Ronaldo, você falar em monetizar o conhecimento. Por quê? Conhecimento aplicado à prática, ele tem que te trazer algum retorno positivo. Muitas vezes esse conhecimento é o que vai te levar à promoção. E a promoção vai te levar ao aumento e isso vai transformar aquele conhecimento em dinheiro de fato, porque ele vai ser revertido para você. E eu ampliaria até essa questão, porque o monetizar está ligado a dinheiro, mas e faz, né? O conhecimento te faz você ganhar mais dinheiro, isso é fato. Mas você vai além, porque esse conhecimento ele também vai te trazer realização, satisfação, reconhecimento. Então tudo isso vai ajudar, mas sempre tem que estar ligado ao seu propósito, senão não vai adiantar nada. Acho que eram essas as perguntas que a gente tinha hoje, tá? Deixa eu falar, eu tinha prometido para você uma coisa que é importante, vamos falar agora, quase que eu esqueci, hein? Eu tinha falado que eu ia falar os sinais que mostram que talvez você esteja na zona de conforto, ou sinais que você reconhece em outra pessoa que mostram que a pessoa está na zona de conforto. Muitas vezes são sinais que eu vejo nos alunos da escalada executiva que chegam, e aí é o que eu sei para trabalhar esse lado, né? Então, um dos sinais eu já falei aqui, né? A pessoa chegou para você e falou, tá ruim, mas tá bom, zona de conforto, porque se tá ruim, como é que você pode se conformar com aquela situação e não fazer nada por isso, tá? Muitas coisas que o teu nível de controle é menor, mas ainda assim dá para você fazer alguma coisa, dá para você buscar. Eu vejo pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim, nossa, o ambiente na minha empresa é muito tóxico. E a pessoa fala, realmente é uma situação complicada. E eu pergunto para ela, mas por que você não muda? Eu não sei, o mercado está complicado, a crise não sei o que lá, mas a pessoa nem tentou. Então a pessoa fala, bom, tá ruim, mas tá bom, vou ficar por aqui mesmo, que aqui pelo menos está garantido, e as coisas não funcionam assim. Então muito cuidado com tá ruim, mas tá bom, e isso é um grande sinal de que a pessoa ou você mesmo está na zona de conforto, tá? Um outro sinal de falta de zona de conforto é falta de motivação. Por que acontece?
Quando você não está na zona de conforto, você está aprendendo coisas novas, você está desenvolvendo atividades novas, formas de executar aquele conhecimento que você não tinha antes. E isso motiva a gente. Por quê? Fazer o mesmo sempre, o tempo todo, isso desmotiva. Então, quando a pessoa está desmotivada, isso é um grande sinal de zona de conforto, que ela talvez não esteja fazendo aquilo que ela poderia. Por quê? Porque ela quer evitar o risco, o medo, a ansiedade. Então, falta de motivação definitivamente é um sinal de zona de conforto, tá? Outro sinal é a estagnação profissional. Puxa, eu estou muito tempo, que nem a Sula. Puxa, ela estava 7 anos sem nenhum movimento de função. Isso é um indicador muito grande que está na zona de conforto. E ela não percebia porque ela falava, mas eu faço as coisas. Mas ela faz as mesmas coisas, né? As coisas que ela está confortável em fazer. Isso também é zona de conforto. Por isso que a zona de conforto é uma armadilha silenciosa, é uma armadilha confortável. Você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo, a zona de conforto é gostosinho, você fica lá, né? Eu não quero sair daqui. Mas muitas vezes você acha que está fazendo, mas está fazendo a coisa errada. Então não adianta, tá? Conformismo, né? A pessoa que fala, aqui tudo é assim, aqui nunca vai mudar. Nem adianta falar isso porque ele nunca vai aceitar. Tá? Isso é conformismo. A pessoa que é muito conformada, está na zona de conforto também. Medo de desafios, né? Vocês já viram quando chega alguma coisa nova e a pessoa fala assim, olha, nós vamos ter que aumentar aqui uma meta de não sei o que, de 20%. A pessoa fala, não, nossa, e agora? Não dá para fazer? Nunca dá para fazer nada, né? A pessoa que está na zona de conforto, ela tem a tendência a sempre falar, não dá para fazer nada. Ainda ontem eu tive uma mentoria com o pessoal da escalada executiva e a gente estava falando justamente disso. A gente estava falando dessa postura das pessoas em nada dá para fazer. Então a pessoa é muito reflexiva. E isso leva a uma imagem dela dentro da empresa muito ruim, né? E a gente discutiu muitas alternativas, muitas formas de você falar não de forma completamente diferente e transferir um pouco da responsabilidade para outra pessoa e sair com uma imagem extremamente positiva. É impossível fazer isso. Então, é um cuidado que você tem que ter nesse medo de desafios, né? Você precisa ir buscar, tá? E, como eu tinha dito, muita reclamação. A pessoa que reclama muito, o reclamador profissional, como eu chamo, é uma pessoa que está na zona de conforto, tá? Então, se você demonstra qualquer um desses sinais, cuidado, você caiu na armadilha e nem percebeu. Se você vê uma outra pessoa que demonstra esses sinais, está na zona de conforto, eu vou deixar essa aula gravada, você manda ela assistir imediatamente, manda a pessoa se inscrever na Semana da Carreira Executiva, tá? Porque isso também é zona de conforto. As pessoas até se movimentam e se inscrevem, depois não assistem às aulas. Qual é a evolução que você espera se você não assistir às aulas? Não tem como. Então você precisa, de fato, sair dessa zona de conforto, aprender coisas novas e ver o que você tem que saber a mais para que você possa evoluir. E a Semana da Carreira Executiva, não esquece, precisa se inscrever, é muito fácil de se inscrever, o link está na minha bio, aí para quem está no Instagram, depois eu vou colocar no YouTube essa aula também, o link está na descrição desse vídeo, se você está aí no YouTube. Bom, e quais são as próximas etapas, né? A Semana da Carreira Executiva começa no dia 30, mas eu não vou deixar você sem nada, né? A gente já fez muita coisa, tá? Essa é a nossa terceira live já de aquecimento. Fora a live eu já liberei mais 3 e-books. Então olha, eu vou falar, hein? Quem está na Semana da Carreira Executiva está recebendo muito conhecimento, muita informação, muita coisa útil que vai levar você muito mais próximo à sua promoção, tá? E é claro que você vai ter que participar da Semana da Carreira Executiva, porque lá está o ouro, não tem jeito. Mas já tem muito material, olha, até agora 3 lives, 3 e-books e ainda tem muito mais. Amanhã eu vou liberar um novo e-book, um novo PDF. Esse é um PDF interessante. Como é que é o seu autodomínio emocional? Você é uma pessoa que se controla, você é uma pessoa que se contém. Você conhece uma pessoa que é assim, né? Aquele diretor da empresa que a gente admira, né? Que é um cara que está sempre tranquilo, está sempre sabe lidar com as pessoas, não deixa a emoção dele interferir na decisão. Pois é, amanhã eu vou liberar um e-book chamado Os 5 Passos para o seu autodomínio emocional, que vai te promover. Então, se você está no grupo, só no grupo de WhatsApp eu estou liberando isso. Então, se você não está, corre lá, entra no grupo para receber esse PDF. Se você já está, fica ligado que amanhã chega. E depois de amanhã, na quinta-feira, às 19 horas, nós temos
mais uma live de aquecimento, tá? A nossa quarta live, vão ser 5 no total. Tem a quarta live e nessa live, muito interessante também, eu vou falar sobre técnicas para você sair do operacional e ser muito mais estratégico. Então, fundamental, você precisa estar lá se você quer de fato ser promovido. Eu vou te falar, se você quer ser promovido, você está no lugar certo. É aqui que eu vou te ajudar a chegar lá, ok? Então não esquece, para se inscrever na Semana da Carreira Executiva, o link está na minha bio e aí no YouTube está na descrição desse vídeo. E, como eu disse, se você conhece alguém que está na zona de conforto, compartilha, pede para se inscrever na Semana da Carreira Executiva. E faça isso, vamos ajudar as pessoas. Manda o pessoal se inscrever lá, põe no seu grupo de WhatsApp lá da empresa, tudo, vamos se inscrever na Semana da Carreira Executiva. Se você é líder, já passa para os teus liderados, que você vai ver uma evolução enorme no resultado que você vai ter com esse conhecimento que os seus liderados vão assumir. Se você manda para os conhecidos, manda para todo mundo, tá? A Semana da Carreira Executiva é um evento online gratuito, então vem para a Semana da Carreira Executiva, ok? Então já aproveita, deixa o seu like aí, tá? Se você não está inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, tem conteúdo diferente no Instagram. Muitas vezes você não está no meu perfil no Instagram, então se inscreve também aí, começa a me seguir. E tem muita informação, muito conhecimento aí para você chegar na promoção que você deseja. Então, a gente se vê agora, então amanhã eu já mando lá no grupo de WhatsApp o PDF, os 5 passos para o seu autodomínio emocional, o autodomínio emocional que te promove. Até amanhã.